Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Contato na floresta. O moço que nos conta esse relato tem 17 anos e é de São Bento do Sul, lá de Santa Catarina. E ele diz que atualmente aconteceu algo extraordinário com ele e com os amigos dele, e ele vai contar nesse relato pra gente. Então ele diz que ele e mais dois amigos, o Tiago, de 17 anos também, igual ele, e o Vinícius, de 21 anos, eles são astrônomos amadores. Ou seja, eles são muito curiosos e interessados no universo. Todos os anos, mais para o final do ano, ele diz que sai com os amigos e vai para um lugar mais afastado, com menos poluição luminosa, onde é possível enxergar melhor as estrelas e tudo mais, né? Enxergar o céu melhor, sem tantas luzes da cidade. E nesse ano não foi diferente. Ele diz que o Vinícius, né, o mais velho, já tinha carta, já dirigia e ele tinha uma van. Então eles colocaram ali o material astronômico deles na van, barraca, comida e tudo mais, e foram. E era feriado de 15 de novembro, então foi dia 15 de novembro, feriado para todo mundo. Então esse era o dia. E ele conta que eles vão para o mesmo lugar todos os anos, que é uma área rural, bem isolada da cidade. E normalmente o trajeto dura assim 1 hora e meia até esse local. E ele conta que eles já estavam atrasados, eles não podiam atrasar. Só que a van do Vinícius não estava nas suas melhores condições, assim. Ela já tinha dado umas falhas mecânicas antes e eles estavam preocupados. Eles estavam indo mais rápido que eles podiam, porque já estavam atrasados, mas preocupados, porque se caso a van quebrasse, eles não teriam um plano B para voltar para casa. Quando eles chegaram no acampamento, fizeram o que sempre fazem. Acenderam uma fogueira no meio, armaram as barracas em volta da fogueira, apontaram ali seus telescópios para o céu e estavam lá comendo, observando o céu, fazendo as anotações. Até que a van do Vinícius, que até aquele momento estava ligada, ela desligou, do nada. Tá, podia ser mais uma falha mecânica do carro, mas no momento em que a van desligou, todos os equipamentos eletrônicos que eles levaram com eles também morreram, também acabou, desligaram, acabou a bateria, acabou tudo. O carro desligou, as luzes desligaram, não dava nem sinal, nem você virava a chave na ignição, não dava nem sinal de que ia voltar a funcionar. As lanternas deles apagaram e os rádios que eles levaram também desligados. Fizeram de tudo para as coisas voltarem a funcionar. Trocaram pilha da lanterna e nada. O Vinícius catou uma caixa de ferramentas que ele tinha, tentou de tudo para fazer esse carro voltar a funcionar, não funcionava. A única luz que sobrou para eles ali foi a luz da fogueira que eles fizeram. E eles ficaram ali tentando consertar as coisas por uns 15 minutos, ali tentando arrumar e tal, até que eles ouviram um barulho de um ar-condicionado. Era como se fosse o barulho de um ar-condicionado ligado, só que muito mais alto. Ele conta que achou que fosse o barulho da van que voltou a funcionar. Só que no momento que ele olhou para o Vinícius olhou para eles e olhou acima deles. E nesse momento, eles, sem entender, também olharam para trás. E nisso, eles viram um OVNI. No formato clássico de um OVNI, não tão longe deles assim, e não tão longe do chão também. Estava ali bem atrás deles. Ele conta que ele fazia um barulho de ar-condicionado e tinha luzes muito fortes na parte de cima, que era uma luz branca, e luzes também extremamente fortes na parte de baixo, que era uma luz vermelha. Nesse momento, ele conta que ele e o Tiago correram para dentro do carro, correram para dentro da van, né? O Vinícius acho que já estava lá dentro tentando dar partida. Os dois correram para dentro daquele carro, ficaram os três dentro da van, mesmo a van sem funcionar, e o Vinícius tentando loucamente dar partida, sem sucesso ali no carro. E ele conta que como a área onde eles estavam ali era uma área grande, tinha muitos espaços vagos ali, o OVNI desceu mais ainda, ficou bem pertinho do chão, como se fosse pousar ali mesmo. Só que ele não tocava o chão, ele não desceu, ele não encostou no chão, ele ficou assim a poucos centímetros do chão, mas flutuando, bem baixo.
E ele diz que eles entraram em desespero. Ele só lembra deles correndo pela floresta. Largaram tudo para trás, ninguém pensou em barraca, em telescópio, em nada ali. Saíram correndo pela floresta, desesperados ali, sem destino. Eles apenas corriam. E ele diz que essa é a única coisa que ele se lembra. Na verdade, a última coisa que ele se lembra, porque depois disso, eles acordaram, os três acordaram, deitados em volta da fogueira. E já era de manhã, mas, incrivelmente, o relógio dele estava parado 3h30 da manhã, marcando 3h30 da manhã, o relógio parou. E quando ele foi mostrar isso aos amigos dele, perguntou para os outros dois, né? Os dois também olharam e o relógio deles também estavam parados às 3h30 da manhã. E tudo funcionava normalmente de novo. As lanternas acendiam, o carro ligou, funcionou, os rádios estavam funcionando e nada foi roubado. Diz que quando eles acordaram, depois de constatar tudo isso, eles nem desmontaram as barracas, eles apenas cataram os telescópios, desmontaram, enfiaram, jogaram, na verdade, catou o telescópio, jogaram dentro da van e saíram de lá o mais rápido possível, largaram as barracas para trás. E ele diz que nunca nenhum deles contou essa história para ninguém, né? Porque para não ser chamado de louco, para não rirem deles. E por isso ele está contando de forma anônima este relato aqui para nós assombrados. E já que falamos aí sobre discos voadores, possível abdução, não sei aí, temos de volta na loja assombrada luminárias, como aqui ó, do ET, tá vendo? Da cabeça do ET aqui, Grey, e abdução de gente, azul e verde, olha aqui, de volta, elas estavam em falta na loja assombrada, mas estão aí de volta. Poucas unidades de cada uma, tá? E tem cupom de desconto para vocês. Na descrição desse vídeo, corre lá olhar que vai ter um cupom de desconto. E deve ter mais ou menos umas 8 só de cada uma, tá? Então corre lá e aproveita. Minha alma viajou antes. A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, e sim com a avó dela, que sempre contava essa história. A vida inteira contou essa história para ela e para os familiares sem tirar nem pôr. O que leva todo mundo a acreditar que isso realmente seja verdade. Ela nunca mudou essa história. A avó dela, Maria, é a filha do meio de 5 irmãos. Então são ao todo 2 mulheres e 3 homens. E de todos os filhos, Maria sempre foi a mais rejeitada. Foi a única filha a se casar mais cedo. Ela se casou aos 12 anos de idade para fugir das agressões do pai e do irmão mais velho. Nestor, o pai da avó da moça que nos conta esse relato, o pai de Maria, era um homem que bebia demais e agredia sua família, fazendo assim com que a esposa e os filhos saíssem de casa corridos a hora que ele chegava bêbado e agressivo. Fora de si, eles saíam de casa correndo de medo do que ele poderia fazer. Então, cansada de levar essa vida, Maria, aos 12 anos de idade, fugiu de casa e ficou enfiada em uma figa de concreto. Se enfiando em uma figa de concreto até o anoitecer. O que seria uma figa de concreto? Seria uma viga de concreto? Enfim, ela fugiu de casa e ficou escondida até anoitecer. Bom, ela passou a noite ali. E assim que amanheceu, o dia que ela ainda estava lá, passou por ali um rapaz bem mais velho do que ela. E a viu ali, escondida, e se aproximou dela. Maria estava ali toda suja, faminta. Então Mário, esse rapaz, prontamente ali já se propôs a levá-la para comer alguma coisa. E assim ele fez. Então, enquanto ela estava ali comendo, ela contou toda a sua história para esse rapaz, para o Mário. E ele, comovido com a história dela e também encantado com a menina, ele disse que ia com ela até a casa dela, então ele pediria ela em namoro aos pais. Ela, comendo ali, era criança, nem se importou direito, concordou com ele e voltou para casa. É lógico que assim que ela chegou em casa, ela levou uma surra daquelas, né? Do pai por ter desobedecido, por ter sumido de casa. E como prometido,
No final da tarde daquele dia, Mário realmente foi até a casa dela. Realmente foi lá, conversou com o pai dela, pediu ela em namoro e o mais estranho, eles concordaram. O pai concordou com o namoro, ele era um homem muito mais velho e ela tinha apenas 12 anos. Concordaram com o relacionamento e em alguns dias Maria já foi embora com Mário, se livrando de vez daquele abuso que sofria do pai e do irmão mais velho. Mário era um homem trabalhador, ele trabalhava bastante, trabalhava em fazendas e tal, e Maria tinha uma vida bem melhor do que a que ela tinha antes. Mas as coisas assim não foram as mil maravilhas conforme ela imaginava também. Ela trabalhava em casa e logo ela engravidou de um menino e em seguida ela engravidou de uma menina. Enfim, Maria não deixou de frequentar a sua casa. Ela ainda ia visitar os pais, né? Ela levava os filhos para visitar os avós. E Mário a levava até lá, mas ele nunca entrava na casa dela. Ele só levava, deixava ela lá e voltava embora. Certo dia, quando Maria já tinha lá seus 18 anos, Mário a acompanhou até a casa dos pais, mas ele não gostava daquele ambiente. Ele sentia aquele clima pesado e sabia que os pais não tratavam ela com dignidade, não tratavam ela bem. Ele percebia o quanto a família de Maria era ruim e a diminuíam. Maria tinha feito aniversário recentemente e, de presente, Mário deu a ela um lindo vestido florido. E assim que a dona Paula, a mãe da Maria, viu esse vestido nela, ela achou lindo e pediu para Maria dá-lo a ela. E Maria, como nunca soube dizer não para nada, ela deu para a mãe o vestido. Passado alguns dias, Mário, Maria e a bebê foram visitar a dona Paula novamente lá, né, a mãe da Maria, na casa deles. E assim que chegaram lá, deram de cara com o vestido florido todo cortado e feito de capa de almofada. Sim, dona Paula tinha cortado o vestido para fazer capa de almofada. Só que se só a Maria tivesse visto isso, beleza, tava bom, porque Maria já estava acostumada aos destratos que ela recebia da mãe, do pai. Só que Mário ficou transtornado e virou falar um monte pra sogra, pra esposa, né? Ficou bravo porque ela deu pra mãe, que sempre nunca teve nem aí pra ela, deu pra mãe o vestido que ele deu de presente pra ela. Ele ficou tão transtornado, ficou tão bravo, que ele deu um tapa na cara da Maria, da esposa. E a moça que nos conta o relato diz que essa é a base da história para se entender, né, como tudo começou. E é agora que vocês vão entender o título do relato realmente. Passado alguns anos, Maria acabou se separando do marido. Nessa altura, ela já tinha 5 filhos e decidiu ir embora para outra cidade. Chegando lá, a vida não foi fácil. Ela passou por várias dificuldades e sempre sozinha. Já era inverno e no dia seguinte ela ia viajar para a casa dos pais, né, na cidade deles, o que dava cerca de 5 horas de viagem. E quando foi por volta das 6 horas da tarde, ela resolveu dormir. Porque, como ela disse, as coisas estavam difíceis, a situação estava difícil, então não tinha o que comer. E para amenizar isso, a solução era ir dormir bem mais cedo. Ela estava cansada e para tentar amenizar os problemas ela fez isso, foi dormir bem mais cedo. Só que nesse sono, ela teve um sonho. Nesse sonho, ela estava na casa dos pais dela, lugar para onde ela ia viajar no dia seguinte. No sonho também já era noite, era por volta das 6 da noite, horário que também era na realidade, que ela estava dormindo. E então no sonho, Maria entrava devagar pelo portão da casa dos pais. E ela via tudo como realmente era, os cachorros ali dos pais dela, as árvores, ela sentia até a brisa do local assim. E assim ela entrou dentro da casa e lá estavam os seus pais na cozinha. Então o seu pai, o Nestor, estava sentado à mesa e sendo servido ali, o jantar, sendo servido por sua esposa Paula, né, a mãe da Maria, como era de costume. E eles realmente sempre jantavam por volta das 6 horas. Então assim que a dona Paula serviu o marido, ela se sentou à mesa também e os dois começaram a conversar. Maria apenas assistia aquela cena e era perceptível que só Maria via os dois, eles não viam Maria ali.
E nessa conversa que eles estavam ali na mesa, a dona Paula, mãe da Maria, dizia que era para guardar um pouco daquela carne, daquela janta que eles estavam fazendo, porque a Maria chegaria no dia seguinte. Então era para guardar um pouco daquela carne que a Maria gostava muito, daquele tipo de carne que ela não lembra dizer aqui agora. Mas era um tipo de carne que a Maria gostava muito, então ela disse para guardar um pouco para quando Maria chegasse no dia seguinte. E foi aí que Maria escutou o seu pai, todo irritado, dizer a seguinte frase: Pra ela, você pode deixar isso aí, ó, aqui pra Pipoca, que é a cachorra. Pra mim, essa cadela toda sarnenta aqui tem muito mais valor do que aquela lá. E ele falava isso enquanto apontava para a cadelinha de estimação, a Pipoca. No que a Maria ouviu aquela frase, ouviu tudo aquilo, ela acordou. E aí ela achou que foi tudo um sonho, né? Claro. E logo que amanheceu, ela foi para a rodoviária, pegou o ônibus e 5 horas depois estava lá em seu destino, na casa dos pais. Maria ficou por lá, tudo, e quando chegou a noite, ela comentou com a mãe dela o sonho que ela tinha tido no dia anterior e comentou ainda a posição que eles estavam, a roupa que os pais usavam, até onde a cadelinha estava. E para surpresa dela, a dona Paula ficou muito assustada e até perguntou para ela quem foi que contou isso para ela, pois realmente o seu pai tinha dito tudo aquilo para ela mesmo. E aí, a moça que nos conta esse relato deixa aqui um questionamento. Será que a alma da avó dela, né, de Maria, viajou antes que o corpo para o local? E se foi uma viagem astral, por que ela não viu tudo naquele tom azulado que as pessoas relatam aqui quando saem do corpo, vê tudo naquele tom azulado? Bom, será que ela não viu? Talvez ela tenha visto e não tenha reparado isso, mas se não viu também, talvez isso não seja uma regra, não é? Meu cachorro salvou meu filho. A moça que nos conta esse relato é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e isso aconteceu com ela e com o filho dela no dia 21 de novembro agora de 2018. Ela conta que estava de saída para Rio das Ostras, que é a cidade vizinha onde ela mora, Cabo Frio. Ela precisava ir para lá para pagar um curso que ela estava fazendo. Então, nisso, ela estava lá arrumando o filho dela, arrumou o filho, né, aconteceu agora, arrumou o filho dela que tem 2 anos de idade. Enquanto ela estava se arrumando para sair, ela estava assim com uma sensação estranha, uma sensação de que ela não deveria sair. Bom, mas ela não deu muita bola para isso, esse sentimento de que ela não deveria sair de casa, não deu bola para isso, ela precisava ir. Então ela pegou o filho dela e foi até o carro que ficava no quintal da casa, nos fundos da casa, e levou o filho para colocar na cadeirinha, no carro. Só que nesse momento, o cachorro dela, que é um Doberman, começou a latir ferozmente para ela e impedia ela de colocar a criança, o filho de 2 anos, na cadeirinha que ficava do lado esquerdo do carro. Então, o cachorro, ele ficava impedindo ela de colocar a criança na cadeirinha da criança, do lado esquerdo. Ele impedia e ele ficava latindo ferozmente, olhando para a criança. Ela diz que ela tem esse cachorro há 10 anos e ele nunca agiu dessa forma, nem com estranhos. Quando ela tá junto, nem com estranhos. E ainda mais, imagina com o filho dela, porque o cachorro ele não latia olhando para ela, ele latia olhando para o filho dela que estava no colo dela. Sendo assim, ela precisava sair, ela foi forçada a colocar o filho na cadeirinha da outra filha dela, que estava na escola nesse momento. Então, em vez de colocar na cadeirinha dele, que o cachorro não deixou, colocou na cadeirinha do outro lado, né, do lado direito, que era da filha mais velha que estava na escola no momento. Bom, nessa hora ela já estava atrasada mesmo, colocou o filho na cadeirinha da irmã mesmo e seguiu para Rio das Ostras. E quando ela já estava lá perto, lá pelo centro da cidade, ela parou num semáforo. Estava parado com o carro no semáforo e quando o sinal abriu e ela ia sair com o carro, quando o sinal abriu, ela escutou um estrondo muito forte que a assustou. O estouro foi tão alto que ela achou que foi um tiro que pegou no carro dela. E imediatamente ela se preocupou com o filho atrás. E quando ela virou para trás para ver se o filho dela estava bem, ela se deparou com uma prancha de surf enfiada
no vidro traseiro do lado esquerdo, enfiada na cadeirinha do carro do filho dela. Tinha vidro estilhaçado por toda a cadeirinha do menino e a prancha enfiada na cadeirinha. Aí ela se desesperou, saiu do carro, pegou o filho dela que estava na cadeirinha da irmã, olhou para ver se não tinha nada nele, algum caco de vidro, e não tinha nada. Nenhum vidro atingiu o lugar que ele estava. E ela diz que se não fosse o cachorro dela ter aquele ataque feroz e não deixar ela colocar a criança no lugar que ela ia colocar na cadeirinha dele, provavelmente o filho dela não estaria aqui hoje, porque a prancha entrou com tanta força pelo vidro e fincou na cadeirinha que chegou a rasgar o tecido da cadeirinha. Ela entrou, sabe? Provavelmente teria entrado no peito da criança, na cabeça, sei lá, a prancha, fora o vidro. Essa prancha de surf estava em cima de um carro que estava ao lado dela. E a hora que o sinal abriu, o carro arrancou para sair, o vento trouxe a prancha com tudo para dentro do carro dela. A prancha estava solta. E ela acredita que um anjo usou o cachorro dela para livrar o filho dela de uma fatalidade. Experiência de quase morte. A moça que nos conta esse relato é de Salvador, na Bahia, e ela vai contar aqui pra gente uma experiência que teve aos 13 anos de idade. Ela conta que sofria constantemente com pânico noturno. Direto ela acordava sufocada, sem conseguir respirar. Ela conta que era horrível, o coração acelerava, ela achava que ia morrer. Certa noite ela dormiu e teve novamente esse ataque. E acordou assim extremamente sufocada, só que dessa vez ela não conseguia puxar o ar de volta. Ela tentava e nada. Ela conta que foi desesperador, porque ela tentava chamar por ajuda, gritar, e nem isso ela conseguia, porque ela não conseguia respirar. Foi quando ela começou a apagar. Ela sentiu a vista dela ficando escura e sentiu como se ela estivesse sendo puxada por um túnel. E ela olhou para baixo e viu o corpo dela desfalecido na cama. E esse túnel que a puxou era escuro, mas aí, conforme foi passando, ele foi ficando iluminado, e quando ela se deu conta, ela já estava num outro lugar. Era um lugar extremamente calmo, silencioso, que passava uma paz. Ela conta que nunca sentiu tanta paz como ela sentiu naquele lugar. E ali tinha uma estrada, que ela não via o começo da estrada nem o fim, porque o lugar inteiro ali era de luz e neblina. Era como se não houvesse sol nem céu, era só aquela estrada e a neblina. Era como se o lugar em si fosse feito de luz e neblina. Na calçada desse lugar havia diversas pessoas de diversas idades. Ela viu ali senhoras, viu crianças, todo mundo vestindo branco. E diz que pareciam vestes de batismo, sabe aqueles vestidões brancos? E ela conta que eles estavam um do lado do outro, de mãos dadas, todos de frente para aquela estrada, como se estivessem esperando para atravessar essa estrada. Só que ela não conseguia ver o outro lado dessa estrada porque era muita neblina. E atrás dessas pessoas havia seres enormes. Eles chegavam a ter mais de 2 metros de altura. Estavam também vestidos de branco, com esse mesmo tipo de roupa, só que o cabelo deles, ela diz que parecia ferrugem, não só pela cor, mas também pelo aspecto. Pareciam arames enferrujados e retorcidos. E ela conta que eles eram idênticos, só que não dava para ver o rosto, não dava para ver olho, nariz, boca, nada, porque eles eram pura luz. Ela olhava para eles e via que eles eram feitos de luz, era pura luz assim. E ela sabia que ela ia ter que ir atrás desse pessoal, né? Provavelmente ela ia ter que atravessar essa estrada junto com eles também. Lembrando que quando ela estava lá, ela diz que nem se lembra de quem ela era. Ela não lembrava da vida dela aqui. Ela só sentia paz, muita paz, desligada daqui, completamente. E quando ela tentou se unir àquelas pessoas para atravessar aquela estrada, um desses seres se virou para ela e disse: "Volte para casa, ainda não é a sua hora." Foi quando ela se sentiu puxada novamente por uma força muito estranha que ela não sabe explicar aqui. E aí ela acordou com lágrimas na cama dela, no quarto dela, na casa dela. Ela conta que o rosto dela estava repleto de lágrimas, ela não conseguia parar de chorar.
E aí ela se levantou e foi correndo falar com a mãe dela que ela tinha morrido. E então a mãe dela disse que ficou aliviada, porque ela estava realmente com o coração apertado, ela estava aflita e ela sonhou que a filha tinha morrido. E ela disse que nunca vai esquecer essa experiência, que foi algo que marcou muito também. E se vocês gostaram desses relatos, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!